Os fusibits. Entre alguns recursos que nós temos para a configuração do microcontrolador, existe um conjunto em separado, fora os 256 registradores internos de configuração, que constam de 4 bytes, onde cada conjunto de bits opera para obter resultados, e nós vamos conhecê-los porque eles são hierarquicamente superiores ao conteúdo interno e não podem ser corrigidos ou editados em tempo real. Para que é que eles servem? Por exemplo, se você for utilizar tecnologia de bootloader, ele vai, não só você precisa habilitá-la, como também você precisa especificar o tamanho. Se vai fazer proteção contra burnout é queda de tensão, e qual vai ser o limite? Sim, porque ele opera em várias tensões. Por exemplo, se trabalharmos com 5 volts, o burnout é de 4.3 volts, como veremos adiante. Se você pretende utilizar o botão de reset, ou seja, um sinal de reset externo, tem que ser definido aqui também. Se será permitida a programação dos programas da Flash ROM, se o Watchdog Timer vai ser utilizado, tem que ser ligado aqui mesmo. E a origem e comportamento do clock, isso entre muitas outras coisas. São 3 bytes, portanto são 24 chaves, sendo que 0 é ligado e 1 é desligado. O Low Byte Fuse, o High Byte Fuse e o Extended Fuse. E ainda temos o Fuse Lock. Vamos começar verificando então o bit CKCL, que na verdade consta de um pequeno conjunto. O clock é um impulso gerado por um circuito elétrico, como cristais de quartzo ou como ressonadores cerâmicos, e que eles, ao gerarem esses impulsos, eles cadenciam o funcionamento da CPU. Então, isto aqui é o que nós poderíamos definir como o clock. Isto gera um sinal variado no tempo e esta variação é muito precisa. E em cada borda de descida, ele executa uma instrução. Nesse caso, o Low Fuse Bit contém 8 bits de 0 a 7 e eles têm nomes específicos. Nós vamos começar com um estudo do CKCL. O CKCL me permite determinar a origem do clock. Ele pode receber esse sinal de diversas formas. Vamos comentar sobre algumas delas. Observe que são mais fortes quando relativas ao bit 1, 2 e 3. Aqui ele aparece organizado desta forma. Então, nós observamos aqui no nosso mapa que esses clocks aqui, principalmente esses três primeiros daqui, sim, clock 1, 2 e 3, são os bits 1, 2 e 3. Se você pretende trabalhar de 0,4 a 0,9 MHz, nós vamos ter que utilizar a opção de 100, 1, 0 e 0. Mas tem um detalhe, o datasheet nos orienta a usar somente oscilador cerâmico ressonador. Então não vai se pensar em cristal de quartzo para esta frequência. De 0,9 até 3 MHz, poderia ser também um ressonador cerâmico ou um cristal de quartzo. Se vai de 0,9 a 3, usa-se 101. Se for de 3 MHz a 8 MHz, 110. E finalmente, se for trabalhar de 8 a 16 MHz, que é o top de frequência dele, 16 MHz, normalmente se colocaria 1 e 1. 1 e 1. Tudo bem? Só que isso aqui está posto um lembrete aqui que os Arduinos utilizam muito essa faixa de frequência de 8 a 16 MHz, sendo que 16 MHz é preferido e ele vai trabalhar
com 16 MHz com cristal de quartzo. Mas ele oferece outras opções, principalmente os elementos internos. Nós temos aqui então alguns desses elementos para a gente poder estudar. Vamos ver aqui o que nós temos. Muito bom. Aqui esqueci um detalhe. Isso aqui são os cristais ressonadores. Para quem é da área, ele sabe que na realidade um circuito RC é um oscilador natural. Mas atualmente estão sendo fabricados ressonadores cerâmicos do tipo RC que trabalham em frequências mais baixas, mas isso tem modificado nos últimos anos. Eles estão aumentando a frequência operacional. Entretanto, os cristais de quartzo ainda são mais eficientes. Nós temos dois osciladores internos. Os quais são eles? Eu tenho um interno de 128 kHz, é um RC, resistor capacitor. Se você pretender utilizar ele, você tem que colocar aqui um, tá vendo? Depois um aqui também, no bit 1. No bit 2 e 3 serão colocados zeros. Se você colocar esses bits aqui no fuse bit, você está habilitando ele a trabalhar com oscilador interno de RC com 128 kHz. Existe um outro que eu não conheço muito bem, que se você colocar 0010, 0010, é o oscilador RC interno calibrado. Tenho algumas dúvidas de conhecimento, a humildade é segredo, não é o que eu uso mais. Na realidade, o que mais eu utilizo é a configuração 1, 1 e 1, nesses 3 bits em particular, para uso de cristal de quartzo. Eu gosto do cristal de quartzo. Mas, se você quiser, ele ainda admite a opção 0000 nesses 4 bits, e você poderia criar um circuito gerador de onda quadrada externo, e você poderia injetar esse sinal dentro do microcontrolador. Então, dos internos, eu só tenho esses dois. É necessário? Sim, às vezes você tem aplicações que você não precisa de frequências elevadas. E isto vai te permitir utilizar, por exemplo, o ressonador interno. É um RC interno, a frequência é mais baixa, mas se ele atender às suas aplicações, pode fazer que funcione perfeitamente bem. Uma curiosidade aqui, de novo voltando aos Arduinos, por que está sendo lembrado o Arduino aqui? Aliás, ele vai aparecer um monte de vezes durante as explicações, porque é o seguinte, o Arduino Uno, o Nano, o Mili, o Mini, o Micro e o LilyPad são algumas das plataformas Arduino que utilizam o Atmega 328P, que é o nosso microcontrolador aqui em análise. Então, sempre haverão algumas comparações com relação à família de plataforma Arduino. No caso dos Arduinos, eles vão optar sempre por Low Power Crystal Oscillator, que é esta primeira opção daqui. Tudo bem? E geralmente ele vai utilizar esta opção de 8 a 16 MHz, porque 16 MHz é padrão desta plataforma nesses microcontroladores. Quando você for usar um sinal externo de clock por um gerador de qualquer espécie, você deverá colocar esse sinal quadrado neste pino aqui, que é o pino 6, que é o porte D4. Detalhe, este porte D4 que você está vendo aqui não é o porte de I/O digital do Arduino, é o porte bit 4 do porte D de I/O digital, ou não, eu não me recordo agora, porque é o seguinte, o porte D, o porte C e o porte B, que foram tratados em um outro vídeo e outra apostila, são os portes de I/O do microcontrolador, do qual ele permite 8 como entrada analógica. Mas mesmo dentre os de entrada analógica, ele admite 23 portas como I/O digital. Tudo bem? Beleza, então?
Então é o pino 6 externo do circuito integrado, que corresponde ao bit 4 do porte D de dado, que tem 8 pinos. Eu convido você, meu amigo, a assistir a apresentação de portas de I/O do Atmega 328P. O próximo bit do nosso interesse são esses dois aqui, Startup Delay Time. Startup significa atraso de tempo de partida. Por que ele precisa disto? Bem, como o microcontrolador é muito rápido, para nós, quando você liga a energia, é energia súbita. Você apertou o interruptor da parede e a lâmpada acende instantaneamente. Então, nossos sentidos são muito lentos. Um microcontrolador enxergaria o momento da ligação assim. Ele vai levar um determinado tempo para partir do zero até chegar a 90% do valor do sinal, quando neste ponto ele já é considerado estável. Porém, entre o nível baixo e o nível alto, decorreu um tempo chamado rise time. Como nós sabemos que os níveis 0 lógico e 1 lógico correspondem a valores de tensão contínua, por exemplo, no caso da família TTL, de 0 a 0,4 é conhecido como nível 0, de 2,5 ou 2,4 até 5,5 é conhecido como nível 1. Portanto, qualquer valor fora entre 0,4 e 2,4 ou 2,5, nós não enxergamos nem nível 0 e nem nível 1. Então, o processador, como opera em 16 MHz, ele é muito rápido e ele vai enxergar esta rampa de partida. Se ele começasse a processar antes deste intervalo de rise time para estabilização dos níveis elétricos, ele provavelmente começaria a executar besteiras, o que não é conveniente. Então, sugere-se que você aguarde um tempo de partida. E esse tempo de partida tem que ser definido, ok? Nesses 2 bits daqui. Observe que ele trabalha em conjunto com o CKCL 0, que é este bit daqui de baixo. Então, este e este trabalham em conjunto. Aqui eu separei eles basicamente em 2 grandes grupos. Cerâmica ressonadora, é um circuito RC cerâmico ressonador, ou então em cristal de quartzo. São 2 grandes grupos. Vamos ver. Se for cerâmico, aqui estão as combinações necessárias. Um exemplo, pessoal. Se você fosse usar cerâmico ressonadora com Burnout Detection Enable. Ok. Então, você vai usar detecção de nível de queda de energia. Então, ele está sugerindo 1000 impulsos de clock, mais 14 impulsos de clock, e para isto você vai usar estas opções. Você vai colocar 0, 1, 0, 0 aqui, 1 aqui e 0 aqui. E ele vai entender, quando você ligar a energia dele, que ele vai estar trabalhando com um cerâmico ressonador e ele vai esperar 1014 impulsos de clock da referência antes de começar a executar o primeiro código de programa da flash ROM. Se você, por outro lado, preferir trabalhar com os cristais de quartzo, é este segundo grupo aqui. Também trabalham da mesma forma. Você pode partir com partida lenta, com partida rápida, ou então com o Burnout Detection habilitado. É a opção usando cristal de quartzo. Este aqui é um exemplo de cristal de quartzo. Tudo bem? Então aqui pode ver que aumenta o tempo, ou seja, os cristais trabalham em frequência maior, consequentemente, eles vão ter que produzir um atraso também maior antes de ler. Então, o mais simples, vamos pensar aqui em todos eles, este daqui, ó, cristal oscilador, slow rising power, e aqui nós temos, então, ele sugere esperar
pelo menos 16.000 bordas de descida, mais 14 bordas de descida, mais 65 milissegundos, eu colocaria um aqui e um aqui. E estaria trabalhando com um cristal de quartzo. Uma curiosidade, uma não, tem mais de uma, acho que são duas. A primeira delas é o seguinte: quanto maior a frequência, maior o consumo de energia. Então, se você pretende trabalhar com projetos que sejam autônomos, como controle remoto, robôs, etc., você tem que pensar sobre esse problema. Porque se você não tiver uma fonte constante de energia para manter as baterias funcionais, quando ele começa a cair abaixo do nível de burnout, ele para de funcionar corretamente. Eu vou comentar um pouco mais à frente. Continuando, nós temos aqui agora o Clock Divide by 8. Então é o seguinte, se você me pergunta por que ele fez isso, por que ele fez aquilo, os construtores da família Atmega, eles pensaram visualizando as aplicações. Eu não conheço todas as aplicações possíveis, de modo que eu não saberia te explicar exatamente o porquê. Mas, por exemplo, uma das coisas que eles listaram nos Fusibits é você dividir o valor do cristal de quartzo por 8. Por exemplo, se você estivesse trabalhando com um cristal externo de quartzo de 48 MHz, levando-se em conta que o dispositivo só pode trabalhar com 16 MHz no máximo, ele liberou esse controle aqui que permite que você divida. Então, se você pôs um cristal de 48 MHz, você tem que habilitar o Divide by 8, porque 48, 68, 48, ele ia processar em 6 MHz. Não dá para você fazer um overclock com microcontroladores, eles tendem a aquecer e queimar. Então, se você tem um cristal de quartzo com velocidade superior ao limite máximo dele, é recomendado fortemente que você reduza esta velocidade ativando este bit aqui em particular. Além disto, o Atmega tem um cristal oscilador RC interno com 8 MHz. Eu até estou considerando a possibilidade de ser aquele RC Calibrated. Eu já pensei no assunto, porque quando você compra ele no balcão da loja, ele vem com o 8 MHz ativo e com o Divide by também ativo. É uma ilusão, né? Você ter, por exemplo, se você vem com o cristal interno rodando a 8 MHz com o Divide by ativo, ele tem um clock nativo de 1 MHz. Se você não souber dessa informação, você vai ter muito problema com os processamentos de tempo, porque até cair a ficha que você precisa fazer a atualização correta do Fusibit para poder usar ele no máxima potência, você vai apanhar feito louco. Uma coisa interessante, volto a repetir o mesmo processo. Imagine que você tem um clock, um cristal de 16 MHz, você comprou o cristal correto, mas você vai fazer um produto móvel. Esse produto móvel, ele não pode ter consumo, senão a bateria dele vai se desgastar muito rápida. Então, sugere-se que você ative este bit, o bit 7, do Low Fusibit, para que você possa economizar energia. Então, você reduzindo a frequência, evidentemente que você também economiza no consumo. Agora nós vamos tratar do clockout. O clockout é o bit número 6 deste registrador. É o seguinte, ele é utilizado basicamente
para que você forneça sinal de clock para dispositivos externos ao microcontrolador. Para que se usa isto? Muitas vezes o microcontrolador precisa se relacionar com outros circuitos integrados que necessitam de clock de sincronismo. E você pode fornecer isto enviando o sinal de clock interno do microcontrolador. Veja bem, não é criar um clock particular. Por exemplo, se você estiver trabalhando com um clock de 16 MHz externo de cristal, o que ele permite é que você envie essa onda quadrada de 16 MHz pelo pino 0 do porte B, que corresponde basicamente ao pino 14 do circuito integrado ATmega 328P, que corresponde ao bit 0 do porte V. Eu, particularmente, não vi muitos problemas em relação a isto. O problema maior é quando você conecta muitas portas de entrada conectadas em uma única porta de saída, ou seja, uma única porta alimenta outras portas. Existe um limite de corrente para que o dispositivo possa funcionar corretamente. Mas eu, particularmente, nunca precisei de nenhuma aplicação tão sofisticada. Ok? Então você usa o sinal de clock, drivando ele para outros circuitos, porque se você precisar de muitos circuitos conectados nesse clock, talvez você precise colocar um drive de corrente na saída do pino 14. Como eu disse, não é uma coisa comum, eu nunca precisei. Height Fuse Bit. Aqui nós temos um outro conjunto de 8 bits, isso aqui é um byte, chamado High Fuse Bit. Ele tem esses 8 elementos que nós vamos discutir um pouco. Eu me sinto na obrigação de falar para vocês sobre o DWAN. Normalmente ele vem de fábrica com 1, portanto ele não está ativo. Os desenvolvedores criaram uma tecnologia de debug e não sei explicar as razões, porque isso é um aspecto construtivo e coube a mim apenas apresentar para vocês o que está sendo feito. Imagine que você está desenvolvendo um projeto, está tendo muito problema, então você precisa debugar em tempo real. Então você poderia habilitar no processador uma gravação ligando esse bit 1 aqui, tá ok? Esse bit 1 não, ligando com 1 o bit 6, né? E aí ele estaria, é com 0, né? Com 0 para você pôr ele para trabalhar. O que é que ele faz? Ele passa a enviar, através de uma comunicação serial, dados do processamento interno do microcontrolador. Num primeiro momento, isto pareceria a alegria do desenvolvedor, mas ele tem um problema, porque ele precisa do pino de reset. Ele usa o pino de reset para fazer a comunicação serial. E isto causa um problema, né? Tem um problema mais grave, que é o seguinte: você fica sem reset temporariamente. E se você cometer um erro com os fuse bits, você pode simplesmente lacrar a única entrada de gravação da área de programas dele, que é serial. Tá ok? Então o debug wire pode acabar sendo uma faca de 2 gumes, porque você resolve um problema de debug de um problema do microcontrolador que você está acompanhando, mas ao mesmo tempo você está correndo um risco de desabilitar o pino de reset, impedindo que o microcontrolador consiga ser gravado na área de programa da flash ROM pela comunicação serial, o SPI. Então, veja com muita cautela. O fabricante recomenda que para operadores inexperientes não fazer isso, porque você pode estar condenando o microcontrolador, desabilitando a única maneira que você tem de gravar ele via serial. Vamos lá então. Ela vem desligada de fábrica. Se você quiser, você pode habilitar ele para usá-la. Mas veja bem, ele usa o mesmo pino do reset para fazer essa comunicação serial. E se alguma coisa der errado, você ficando sem o reset,
você também fica sem comunicação serial, o que impede uma reprogramação. Então aqui ele está vendo o pior cenário. Se você habilitar o DWAN e o lock bit não estão setados, o pino de reset torna-se um pino de comunicação e o reset fica desligado. Se você habilitar o DWAN e os lock bits, você não pode mais programar o chip pela via normal. Sinceramente, não consigo ver outra forma de você gravar ele. E como o FusiBit depende da gravação liberada, você poderia, tecnicamente falando, estar condenando o circuito integrado. Então não é uma ferramenta para você brincar. Se você é iniciante, o próprio datasheet recomenda deixe ele desligado do jeito que ele veio da fábrica. Outro bit interessante é o SPN. Este aqui não tem nem o que falar. Ele permite a programação através da comunicação serial. Serial Peripheral Interface, SPI Enable. Sugere-se, portanto, que deixe ele ligado para você poder operacionalizar o microcontrolador, independente de qualquer coisa. Acontece que a gravação SPI utiliza esses 3 níveis de sinais, o SCK, o MISO e o MOSI. Então aqui, como você pode ver, o PB5, PB4 e PB3 fazem parte deste processo de gravação. São 3 de um conjunto de pinos necessários para a gravação SPI dentro da flash ROM do microcontrolador. Sugere-se mantê-lo habilitado. Eu digo sugere-se porque ele vem habilitado de fábrica. A única coisa que poderia dar errado é o fato de alguém tê-lo desligado. Outro conjunto interessante é o boot size. Bom, se você pretende trabalhar com bootloader, você está falando sobre uma tecnologia, está aqui o bootloader, é um mapeamento diferente da flash ROM. Então você tem o reset junto com os vetores de interrupção até o endereço 33 hexadecimal. Depois do 34 em diante, é livre para o usuário. Entretanto, se você pretende trabalhar com a tecnologia de bootloader, existe um tratamento muito especial para estudo de bootloaders que eu poderia recomendar. No nosso caso em particular, o bootloader não faz parte do escopo desta apresentação, tudo bem? Então é o seguinte, trata-se de você poder reservar uma determinada área. Aqui você pode ver que você pode pôr 00011011. Cada um desses permite 4 tamanhos diferentes. Então, por exemplo, a combinação 0 e 0, que normalmente é o que vem de fábrica, ela tem 2048 words. Por que eu preciso reservar 2048 palavras? Vamos lá, senhores. Isto aqui apenas serve para uma única finalidade: reservar espaço para gravar códigos do bootloader. Acontece que cada um dos 32.764 endereços de memória da flash ROM, eles são para gravar dados, e os códigos gravados em cada um dos 32.000 endereços, ele é um código de 16 bit, de modo que eu precisaria, por exemplo, colocando 00, estou reservando espaço para gravar um código de programa de 2048 códigos de comando. Tudo bem? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Mas o datasheet fala em word. O word são justamente 2 bytes. Um word ele tem 16 bits. Então eu gostaria de lembrar que os endereços aqui, cada endereço serve para armazenar 16 bits. Então eu optaria por trabalhar, por exemplo, 2048, se eu muito não me engano, 2048 words é o espaço reservado pelo Arduino. Quando você compra ele, como é que ele vem? Ele vem com 00
ele vem com 4 KB reservado, ou seja, 2048 endereços de memória reservados para o bootloader. Isto vem de fábrica. Então esse é o tamanho, você tem que explicar o tamanho. Mas não acabou ainda assim. Nós precisamos também informar que eu estou interessado em usar, ok? O bootloader, que eu ainda não informei. Eu vou informar aqui, ó. Bom, primeiro eu vou falar sobre o tipo de reset, tudo bem? É assim, ó. Nós temos esse bit aqui, que é o bit 0, ele é utilizado. Então, se você pretende utilizar o bootloader, você vai precisar colocar este cara habilitado. Lembre-se que a habilitação é por 0. O bootloader, em particular, ele é um pequeno programa que é executado no momento que o sistema for resetado. Ou quando reiniciar de uma queda de energia, também é verdade. Eu preciso informar a Microcontroller Unit deste fato. Então, eu preciso avisar aqui que eu vou utilizar. Então, é aqui que você avisa. Aqui você tem o tamanho, mas se você não habilitar este bit aqui, esse tamanho fica lá reservado à toa. Não é usado para nada. Ah, sim, uma pergunta interessante. Não habilitei o uso do bootloader, mas o tamanho tem que conter um dos tamanhos, certo? Que são 2 bits, ele tem 4 tamanhos, ele vem com 00 de fábrica. A pergunta seria, este endereço fica reservado? A resposta é não. Ele só vai ser reservado o valor demarcado por estes 2 bits quando você habilitar o uso do boot para poder trabalhar. Tudo bem? Então, se você for utilizar bootloader, habilite aqui e ele vai usar o tamanho reservado. E o Extend? O Extend é muito simples, muito legal também, mas ele tem menos bits utilizados, mas é muito interessante. Ele vai cuidar da detecção de brownout, BOD, Brownout Detection. Como que ele trabalha? Bom, o problema é o seguinte, do mesma forma que quando você liga a energia, ela leva um rise time para chegar do nível 0 até o limite máximo, nós também temos o mesmo problema quando a energia cai. Ela não é súbita, súbita para os nossos sentidos, mas o processador percebe a rampa de queda, tá? Provavelmente deve ser falling time, é tempo de queda. Então ele vai perceber. Se você estiver com a proteção de brownout ativa, ele fica sensível à percepção da energia elétrica da alimentação. Então ele percebe que a energia está parando. Ele vai tomar umas últimas atitudes antes que ela fique irreconhecível, o que pode tornar o dispositivo instável ou até mesmo não funcional. Então, aqui o manual explica para a gente que se você tiver com 16 MHz, a família do Atmega 328 e 328P, que são 2 chips diferentes, eles são parecidos, mas o P é mais recente. E agora tem a família PPU. A tensão mínima de trabalho desta família, a 16 MHz, é 4 V. Abaixo de 4 V, ele para de funcionar. Ele vai tentar funcionar, mas vai fazer porcaria. Daí a importância de trabalhar com a detecção de energia elétrica, o BOT, ativo. Porque se o brownout estiver ativo, ele não vai nunca chegar nessa tensão insuficiente. A partir de 4,3 V, ele já detecta que nós temos um problema. Acontece que os microcontroladores atuais, inclusive o 328P e o 328 fazem parte, você pode trabalhar aí com alimentação que vai de um valor muito baixo, agora não estou recordado, mas sei que é um valor muito baixo, deve ser de 2 V até 5,5. Então você pode trabalhar com aquelas pilhas de níquel-cádmio, isso é aquela que parece uma moeda. É muito interessante, porque é justamente para dispositivos de caráter portátil ou móvel.
Para garantir que tenha tensão para ele trabalhar corretamente até ele se desligar, você deve setar esse fuse bit com 0. Lembre-se que 0 liga. E se a tensão cair abaixo do mínimo necessário, ele desliga. O chip vai sofrer um auto reset que nós chamamos nível de burnout ou burnout detector level. Nesse caso, você deve ajustar da seguinte forma: qual é o nível de tensão que você vai usar? Ele tem 8 bits, mas só está utilizando atualmente os 3 mais baixos, o bit 0, bit 1 e bit 2. Como que ele trabalha? Da seguinte forma: se você colocar nesses bits 1, é exatamente como ele vem de fábrica, com o Burnout Detection Disabled, ok? Se você fosse trabalhar com 5 volts, eu recomendaria que você colocasse 100 aqui, para que ele fique sensível ao limite mínimo de 4.3. Se você for trabalhar com a alimentação de 3.3 volts, estou falando de níveis de tensão comerciais. 3.3, 2.2 ou 2 e 5 volts são tensões nominais de mercado. Então, se você trabalhar com 3.3, sugiro o código 101 e ele vai ficar sensível a 2.7 volts. Ou, se você estiver trabalhando com 2 volts, você coloca 110 e ele vai ficar sensível a 1.8. Quer dizer, ainda consegue, até 1.8 volts ele ainda trabalha. De fábrica, ele vem com 111. Isso significa desabilitado. Como que ficaria o padrão dos fuse bits quando ele vem de fábrica? Novo. É este aqui, ó. São os 3 fuse bits aqui, tá ok? Aqui tem a configuração de cada um deles, dá até para a gente observar alguma coisa interessante. Quer ver, ó? O debug wire, por exemplo, ele vem desligado. 1 desliga, 0 liga. Vamos ver aqui, ó. Comunicação SPI ativa. Perfeito. Tá aqui a descrição, né? Ele vem com um clock interno de 8 MHz. Olha que código que ele usa. É 0100. E ele trabalha com um código interno de 8 MHz. Observe que o startup delay, ele vai trabalhar com 14 clocks mais 65 milissegundos e ainda vai usar, tem um período maior lá, eu não me recordo agora de cabeça. Mas esta é a configuração que vem de fábrica. Tem mais alguma coisa? Sim. Observe que o tamanho do bootloader é 00, portanto ele vem com 4K setado. E não vem ativo o uso do bootloader. Também ele vem com Burnout Detection desativado com 3 1s. Estes códigos, pessoal, correspondem aos seguintes. Isto aqui, ó, este código binário, este é o bit mais baixo, esse é o bit mais alto. Estes bits correspondem a 62 hexadecimal. Estes bits daqui é D9. E estes bits daqui é FF. E eu quero lembrar de onde eu tirei esse 62. Você pega este byte, este é o bit 0, este é o bit 7, deita ele e você vai ter o código. Vou mostrar novamente, olha lá, ó. Tá vendo? Ó? 0100, 0100 e depois 0110, 0110. E isso daqui corresponde a 62 hexadecimal. Aqui eu puxei alguns padrões, como o do Arduino Nano, Uno, DU e 1009. Veja que interessante como é que ele vem de fábrica. Ele vem com FF, com DA e com FD. Mas olha que interessante, vou fazer uma comparação com o original. Onde, para você usar ele aqui no Arduino Nano ou Uno, tem que ter FF. Ele veio de fábrica com 62,
Que mais? Este outro de cá, o High Fuse Bit, ele vem com DA. Na verdade, o valor correto, que é o DA para trabalhar no Arduino, ele vem com D9 de fábrica, que são aqueles valores da página anterior. Da mesma forma, para ele trabalhar como Arduino, é FD aqui. E ele vem com FF de fábrica. Eu trabalhei em cima deste material produzido pelo Martin Curry, um trabalho muito bem feito, muito bonito, e eu fiz um release desse trabalho, porque entre a apresentação do trabalho dele e a data atual, foram feitas mandaram muita mensagem para ele questionando algumas coisas e haviam alguns erros, o qual eu aproveitei também para fazer um release e resolver estas questões. Tudo bem? Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê por aí.